Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. Hoje vamos estudar dois temas centrais de citologia que o Enem usa para explicar desde hereditariedade até câncer e formação de gametas, núcleo celular e ciclo, e divisão celular. A prova costuma misturar conceitos, então a meta aqui é entender a lógica. Onde fica o material genético, como ele é usado pela célula e como ele é distribuído quando a célula se divide. Vamos começar pelo núcleo celular. Em células eucariontes, o núcleo é a estrutura que abriga o DNA organizado em cromossomos. É no núcleo que ocorre a maior parte do controle das atividades celulares, porque o DNA contém os genes que orientam a produção de proteínas. Já em procariontes, como bactérias, não existe núcleo com membrana. O DNA fica numa região chamada nucleoide. O Enem adora essa comparação. Eucariontes têm núcleo verdadeiro e organelas membranosas. Procariontes não. O núcleo eucarionte tem 4 componentes que aparecem muito em questão. Primeiro, a carioteca, também chamada de envoltório nuclear, que é uma membrana dupla que separa o conteúdo nuclear do citoplasma. Essa membrana tem poros nucleares, que funcionam como portas controlando a passagem de moléculas. Isso é importante porque o RNA mensageiro produzido no núcleo precisa sair para o citoplasma, onde será traduzido em proteína, nos ribossomos. Ao mesmo tempo, proteínas produzidas no citoplasma podem entrar no núcleo para atuar na regulação gênica. Então, quando o Enem fala em controle do fluxo de moléculas entre núcleo e citoplasma, a resposta costuma envolver poros nucleares. Segundo componente, a cromatina, que é o DNA associado a proteínas, principalmente histonas. A cromatina pode estar mais descondensada, facilitando a leitura dos genes, ou mais condensada. Em momento de divisão celular, a cromatina se condensa e forma cromossomos visíveis ao microscópio. Esse ponto é recorrente. Cromatina é um material em uso no dia a dia. Cromossomo é um material altamente condensado, típico da divisão. Terceiro componente, o nucleolo. Ele é uma região do núcleo onde ocorre intensa produção de ribossomos, mais especificamente a síntese de RNA ribossômico e a montagem das subunidades ribossomais. Se uma célula produz muita proteína, ela tende a ter nucleolo bem desenvolvido, porque precisa de muitos ribossomos. Quarto componente, o nucleoplasma, que é o meio interno do núcleo, onde ficam enzimas, nucleotídeos, RNAs e as estruturas nucleares. Agora, o que o núcleo faz de mais importante para cair no Enem? 2 ideias: replicação do DNA e expressão gênica. Replicação é copiar o DNA antes da divisão celular, para que as células filhas recebam a informação genética. Expressão gênica é usar a informação do DNA para produzir RNA, a partir dele, proteínas. Em geral, a transcrição acontece no núcleo, produzindo RNAs como mRNA, rRNA e tRNA, e a tradução acontece no citoplasma, nos ribossomos. Se a questão fala em síntese de proteínas e menciona DNA e RNA, normalmente quer essa sequência. DNA no núcleo gera RNA, que vai ao citoplasma e vira proteína. Com isso, a gente encaixa o segundo tema, ciclo e divisão celular. O ciclo celular é o conjunto de etapas pelas quais a célula passa desde uma divisão até a próxima. Ele é dividido em intérfase e fase M. A intérfase não é descanso. É o período mais longo e metabolicamente ativo, em que a célula cresce, produz componentes e duplica o DNA. A intérfase tem 3 fases. G1 é crescimento e intensa produção de proteínas e organelas. É onde a célula realiza muitas funções e se prepara para duplicar o DNA. Essa é a fase de síntese, quando ocorre a replicação do DNA. Essa é uma pegadinha clássica. A duplicação do DNA acontece na fase S, não na mitose. Depois vem G2, uma fase de preparação final para a divisão, com produção de proteínas relacionadas ao fuso e verificação de erros. Em muitas células ainda a fase G0, quando a célula sai do ciclo e fica em um estado de pouca ou nenhuma divisão, como neuronews em geral. O Enem também cobra a noção de checkpoints, que são pontos de checagem do ciclo celular. Eles verificam se o DNA está íntegro,
se a célula tem tamanho e condições adequadas e se a duplicação ocorreu corretamente. Se houver dano no DNA, a célula pode parar o ciclo para reparo ou até entrar em morte celular programada. Quando esse controle falha, pode ocorrer proliferação descontrolada, que é um princípio por trás do câncer. Então, quando a prova associa mutações, falha de controle e multiplicação exagerada, o raciocínio envolve desregulação do ciclo celular. A fase M envolve mitose e citocinese. A mitose é a divisão do núcleo, e a citocinese é a divisão do citoplasma, formando duas células filhas. O objetivo da mitose é manter o número de cromossomos. Uma célula diploide gera duas células diploides geneticamente iguais, salvo mutações. Por isso, mitose está ligada a crescimento, reposição celular, cicatrização e reprodução assexuada em vários organismos. As fases da mitose aparecem muito em questões com desenhos. Na prófase, a cromatina se condensa em cromossomos, o nucleolo desaparece e a carioteca começa a se desorganizar. Forma-se o fuso mitótico, estrutura de microtúbulos que vai movimentar os cromossomos. Na metáfase, os cromossomos ficam alinhados no plano equatorial da célula, o que é uma fase muito fácil de reconhecer em figura. Na anáfase, ocorre a separação das cromátides irmãs, que são as metades idênticas do cromossomo duplicado, e elas migram para polos opostos. Na telófase, os cromossomos chegam aos polos e voltam a se descondensar. A carioteca se reorganiza formando dois núcleos. Em seguida, a citocinese separa o citoplasma. Em célula animal, costuma ocorrer por estrangulamento da membrana. Em célula vegetal, forma-se a placa celular, porque a parede celular impede estrangulamento simples. Agora entra a meiose, que é a divisão ligada à reprodução sexuada e à variabilidade genética. O objetivo da meiose é reduzir o número de cromossomos pela metade. Uma célula diploide origina células haploides, que são os gametas, como espermatozoides e óvulos, ou esporos em plantas e fungos. A fecundação restaura o número diploide. Essa lógica é muito cobrada. Meiose reduz, fecundação restaura. A meiose ocorre em duas etapas, meiose e meiose segundo. A meiose I é chamada reducional porque separa cromossomos homólogos, diminuindo a ploidia. A meiose segundo é chamada equacional porque separa cromátides irmãs, semelhante ao que acontece na mitose, mas agora em células haploides. O ponto mais importante para o Enem na meiose I é a prófase I, porque nela ocorre pareamento dos cromossomos homólogos e pode ocorrer crossing over, também chamado permutação, que é a troca de segmentos entre cromátides de cromossomos homólogos. Isso aumenta a variabilidade genética. Além disso, a forma como os homólogos se separam na metáfase e anáfase e gera segregação independente. Outra fonte de variabilidade. Os pares podem se orientar de maneiras diferentes, criando muitas combinações possíveis. Então, se a questão perguntar por que irmãos são diferentes geneticamente, uma parte da explicação está em crossing over e segregação independente na meiose, além da própria fecundação aleatória. Na meiose I, os homólogos se alinham aos pares na metáfase e se separam na anáfase I, indo para polos opostos. Isso é diferente da mitose, em que quem se separa na anáfase são cromátides irmãs. Essa comparação é uma das pegadinhas mais comuns. Mitose separa cromátides, meiose e separa homólogos. Depois, na meiose segundo, as cromátides irmãs se separam, resultando, ao final, em 4 células haploides geneticamente diferentes. O Enem pode associar erros nessa separação, chamados não disjunção, a aneuploidias, como a trissomia do 21, quando há cromossomo extra por falha na separação durante a meiose. Para fechar com estratégia de prova, sempre identifique o objetivo do processo descrito. Se a situação envolve crescimento, regeneração, clonagem natural, reposição de células, pense em mitose e manutenção do número de cromossomos. Se envolve gametas, variabilidade, redução do número de cromossomos e herança, pense em meiose. Se o enunciado fala em duplicação do DNA antes da divisão, lembre da fase S e da intérfase. E se aparecer câncer, mutações e proliferação descontrolada,
Conecte a falha nos checkpoints do ciclo celular e na regulação da divisão. Se você dominar essas relações, as figuras e textos do Enem deixam de ser decoreba e viram interpretação lógica do que está acontecendo com o DNA dentro da célula.